essa organização político-social das cidades-estado, a gente pensa aqui no mundo grego, né? É bem interessante que ela nasce com o propósito das cidades-estados, e na Grécia Antiga tinha essa organização das cidades-estado, que muitas vezes próximas uma da outra, mas tinham regimes diferentes, tinham leis e proposições diferentes, né? E é por isso que essa organização social e política ela nasce com um intuito, né? É possível que muita gente, às vezes, odeia política ou não gosta de política, porque talvez já conhecemos uma política degenerada, né? Ou seja, se conhecer uma forma de fazer política, politicagem, e não a política verdadeira do bem comum, que é esse propósito, eu acho que é antigo, que a gente tem que ter aqui, a princípio, né? Essa organização social e política dos estados gregos. Um momento interessante que eu até fiz questão de colocar aqui, o eixo temático dos filósofos antigos, os pré-socráticos, é a physis, ou seja, o filósofo na natureza, aqueles princípios fundamentais a começar a elaborar, o homem passa a relacionar-se com a natureza e, a partir disso, empreender, digamos, seu pensamento sobre o mundo e sua existência. Porém, podemos até dizer de maneira forçada, por isso que eu botei entre aspas, que é uma antropologia ao pensar o homem como eixo, né? Estou pensando no Gorgias, pensando em outros autores desse momento em que o homem passa a ser central nas discussões, quando passa a pensar na cidade-estado, na nossa convivência, é a nossa existência humana que está em jogo, né? É as condições... Tem só um microfonezinho ligado aí. É isso, agora deu certo. Bom, só para a gente não perder o fio da meada. Então, essa antropologia... Acho que tem alguém querendo participar, eu não estou conseguindo liberar aqui. Deixa eu retornar aqui ao Meet, só um minutinho que eu estou aqui na outra página. Ah, tá certo. Deixa eu voltar aqui. Bem, o que eu estou fazendo aqui no Meet, mas volto para ver aqui na página do Google Meet, do anexo, né? Bom, eu estou dizendo que há uma mudança aqui entre os filósofos da natureza e os filósofos mesmo, os pré-socráticos em si, e os próprios Sócrates, Platão e Aristóteles, nas suas obras aparecer esse teor político, né? Que eu percebi aparece muito forte nas questões do Enad, né? Principalmente quando se fala em filosofia política, não pode se deixar fora aqui não pode deixar fora Aristóteles, em especial, Platão. Eu estou falando da República, estou falando da política de Aristóteles, né? Como eu falei antes, que para Aristóteles o ser é um ser sociável, é um ser político, animal político, né? O homem. Aí, assim, começa a se pensar essa relação nossa. Então, a política ela passa a fazer parte do cotidiano das cidades-estado, né? E por que paideia e política? Se pegarmos a República, eu estava lendo um autor que diz, olha, a República não é somente uma elaboração de uma Constituição. A República não é somente um tratado político. Ela é, em primeiro lugar, um processo educativo, né? Ou seja, é uma paideia, é uma educação política, educar o cidadão para estar na polis. Isso tem que estar muito claro para a gente nas questões. Eu estava... quem quiser depois olhar modelos de questões, eu trouxe algumas aqui ao final, mas algumas questões que aparecem nas edições dos Enades, não deixa de colocar sempre trechos da República, que vocês, eu acho que na academia, conseguiram ver alguma coisa de Platão na República em especial, porque é uma obra parece batida, mas é uma obra super importante que nós da filosofia temos que nos deparar com ela. Então, é uma educação política que está ali naqueles 10 livros, como uma preparação do homem livre para participar da cidade, né? E ali tem você vê que tem todo um pensar, uma criação ideal para que essa pessoa esteja dentro na convivência da polis, né? Então,
argumentação, retórica, dialética, toda essa preparação da pessoa aprender a falar, a se colocar, principalmente argumentar, né, para poder participar politicamente. Claro que eu estou falando dos homens livres, o regime defendido aqui pelos antigos, no caso Aristóteles e Platão, não é a democracia ateniense, né, da forma como era, e é preciso a gente, nessa elaboração das questões, ter em mente que uma coisa é a democracia antiga, outra coisa é a democracia representativa que a gente tem hoje. A democracia antiga era direta, né? Aqueles que poderiam participar de maneira livre, eles estavam lá a participar, mas a participar de forma direta. Enquanto hoje a gente elege alguém para que possa nos representar. Então, isso já muda bastante, né? Então, não dá para comparar. E, ao longo da história, a filosofia política na história foi pensando a cada contexto de cada época, né? E aí a gente vai perceber que na história os regimes vão mudando, né? As formas como os filósofos vão se colocando, e eu destaco que para esse momento aqui, na antiguidade, é quase que uma certeza que, ao cair algo de filosofia política, cai alguma coisa da República, às vezes das leis, né, de Platão, mas cai também a política de Aristóteles, viu? E aí tem todo um pensamento, principalmente de base, a pensar esse homem em direção à polis, ou seja, em participação, em se preparando para estar no convívio. Acho que a política ela nasce com esse desejo de vivermos bem uns com os outros, na capacidade de respeito à dimensão do outro, mas principalmente para a organização nossa, para a vivência, né, desses regimes, né? Qual é o regime que Platão, Aristóteles defenderam? Muito mais uma aristocracia, né, da forma como eles... Mas a aristocracia é até pensado como quando diz que quem deve governar são os filósofos, alguns falam de sofocracia, ou seja, o governo dos sábios, daqueles que têm a capacidade de tocar a organização do Estado para frente, né? Então, ela está envolvida com outros regimes, mas, basicamente, esses dois autores, né, nos chamam a atenção. Agora, paralelo a isso, não podemos deixar de fora os sofistas. Eu acho muito importante os sofistas nessa dimensão, porque eles eram criticados por Platão e Aristóteles pela conveniência, né, de ensinar pagando, mas que não deixa de ser também filósofo de um naipe também muito importante, que podem, e às vezes caem como alguns trechos, né, para serem interpretados de obras dos sofistas, né? E sofistas, quando não estão nas suas obras, na República, por exemplo, você vai ter uma figura de Trasímaco. Trasímaco está no diálogo ali da platônico, mas Trasímaco é um sofista, né? É tanto que você, ao perceber dentro do diálogo as suas posições, você vai ver que ele está ali, é quem está dando embate com as posições de Sócrates e dos companheiros, né? Outro elemento que eu destaco, que eu também, vendo umas questões, eu anotei aqui, é essa questão da maiêutica, né? Do processo da maiêutica, do elenkos, como instrumento entre a tese e sua incoerência, examinar uma pessoa a partir de uma afirmação que ela faz, ou seja, era a dinâmica de se tratar ou de se aprender ao exercício do argumento, né? Essa capacidade de você não só ser inquirido, no caso que quando Platão coloca Sócrates como aquela figura que está ali, né, a fazer esse caminho, a fazer esse itinerário, e é interessante que parece ir puxando daquelas pessoas capazes de se colocar, né? A política e a filosofia da política são reflexões, e ela nos convida a isso, a se colocar, a ter a nossa posição frente à sociedade, ok? Se alguém quiser fazer alguma questão, alguma colocação, algum lembrete, alguma pergunta, a gente pode chamar aqui, viu, que eu quase não estou vendo vocês, estou olhando aqui de lado, mas vocês podem falar aí no microfone, que aí dá um oi, né? Eu tinha falado aqui dos pré-socráticos e a política, eu destacarei alguns pontos aqui, conceitos entre a física, a natureza e o mundo, e o ser,
né? A gente pode encontrar isso em um dos textos de Protágoras, né? O ensino, apologia do exercício do logos e o convívio na polis. Podemos ver, os autores tratam e trazem o Trasímaco como um dos representantes na principal obra de Platão, como eu falei. E o homem, à medida de todas as coisas, aqui, quando fala antropologia, entre aspas, o Gorgias já coloca o homem como central, e isso é muito importante quando uma filosofia da política passa a refletir, né, sobre esse papel do homem na cidade-estado. Okay? Outra coisa aqui de Platão, alguns pontos da filosofia da política merecem, digamos, destaque, e preciso que entendamos a filosofia da política como uma reflexão, não só do poder em si, mas daquilo que constitui todo o poder, né? E aí umas questões que, como aparecem nas obras desses antigos, são a justiça, né? Toda a discussão ali da República é sobre a justiça, é algo que perdura toda a história da filosofia, com várias posições de autores, de filósofos sobre a questão da justiça. A educação, como eu disse, está de pano de fundo, né, de maneira permanente. Isso é fundamental para o exercício da consciência política. A polis como esse espaço, e mais antiga, a cidade-estado, né, nas leis, e também democracia, aristocracia, sofocracia, o rei filósofo, que seria esse o pensamento antigo, se baseia a partir dessas formas, né, de governo. E aí estão, você pode pegar a república, as constituições, as leis e o político, são obras que podem e geralmente são usados fragmentos para as questões, porque vocês que fizeram o Enem mais recentemente percebem que as questões de verdade são muito parecidas com enunciados e, às vezes, aproveita dentro de uma questão só para trazer outras, né? Ou mais de uma questão. Isso é uma dinâmica bem interessante no processo das provas, né? Em Aristóteles, as questões políticas mais frequentes são a ética, né? Que aí destaco aqui a finalidade do homem, a finalidade da pessoa, como telos, como a vida ideal, a felicidade. Então, Aristóteles chama para dizer, a única coisa que interessa a gente nesse caminhar político é ser feliz, né? É estar bem. E a felicidade não é sinônimo de acúmulo de bens. Felicidade é esse estado de virtude, essa possibilidade de estar não envolvido só com a questão da materialidade, mas como um propósito de vida e de existência, né? Então, apresentar a comunidade natural, depois a elaboração também na política desses 8 livros como uma constituição de convivência. Aí são vários temas a serem tratados, como a escravidão, a família, né? Também em vistas a esse ser que participa na sua relação com o soberano, com o Estado, né, com aquele que governa, e esse caminho, principalmente apresentado aqui na política, né? Ao chegar no tempo medieval, há um destaque interessante para Agostinho, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham. São autores que você pode aproveitar para ver, e são neles que apresentam muito destaque de uma reflexão política, seja na relação somente na igreja, seja ela com o Estado, né, nessa relação com o Estado. E um dos destaques que eu apresento é essa obra A Cidade de Deus, de Agostinho, né, que é onde trata das duas cidades. Claro que aqui é um pensamento iluminado pelo platonismo, neoplatonismo, onde ele vai apresentar essas duas realidades, a realidade terrestre e a cidade de uma realidade divina, de uma realidade, outra cidade, que a preparação por aqui, e é uma coisa interessante de Agostinho, que todo o caminho feito aqui na Terra é uma preparação para a cidade celeste, né? E essa dicotomia das duas cidades
ela é fundamental para a gente pensar uma reflexão política, né? Quando o seu pensamento nos coloca diante de uma realidade em vista de outra. Ou seja, toda a ação feita aqui, ela é iluminada pelo divino, que nos coloca na condição de limitados, almejando a vivência numa cidade celeste, né? E a mesma linha vai Tomás de Aquino e o Guilherme de Ockham, né? Que vai tratar de maneira mais forte essa questão da dicotomia do poder temporal, poder espiritual, e por isso que é considerado no seu texto a navalha de Ockham, porque foi, acho até que Guilherme de Ockham, no medieval, ele é um autor fundamental que vai depois ter consequências positivas, seja para a ciência, seja para a filosofia, lá na modernidade, né? E aí tem uns textos, diálogos e obra política do Guilherme de Ockham, que ele trata dessa questão. Claro que a relação aí muito forte com a questão do poder da igreja, né? Poder papal, assim como o poder essa mistura do poder terreno com o poder espiritual, né? Então ele faz uma crítica, traz vários textos interessantes a se pensar esse caminho, né? Bom, ainda que fazendo esse caminho no Renascimento, o que podemos ter de filosofia política no Renascimento? Aqui são Renascimento enquanto pintura, que tem aqui no meu texto, nos meus slides, mas aqui de maneira presente, de maneira forte, que começa a aparecer um homem, né? Não é mais agora um regime, digamos, no medievo de um teocentrismo, mas, embora essa divisão de chegar na modernidade, você ter superado toda a questão teocêntrica, não. Porque essa divisão aqui é só histórica, só para a questão do situar da história, porém, muitas coisas de lá, eu gosto sempre de pegar o Descartes aqui na modernidade. Descartes tem fundamento da sua ciência, Deus, né? E está na modernidade. Então, ou seja, não dá para você fazer um corte, dizer, a partir daqui é só o homem, né? Que passa a ser fundamental, tem uma supremacia, consequência no pensamento político desse momento, mas ele ainda está envolvido, esse período do Renascimento e o período da modernidade ainda tem a presença forte ainda do divino, né? Se você perceber aqui no Renascimento, é rico nesse resgate do pensamento, da arte, da busca pelas questões da antiguidade, né? E aí eu estou me lembrando de Thomas More, estou lembrando aqui da Utopia, que é uma obra política muito parecida com a República de Platão, ou seja, no Renascimento você pode... A cidade de Campanella, né, Cidade do Sol, são bem explorados nesse sentido, quando se trata de uma reflexão filosófica de maneira política, né? E aí, alguns autores eu destaco aqui no Renascimento, no período do Renascimento, que é Petrarca, né? O Michel de Montaigne, símbolo intelectual do Renascimento, seus escritos em forma de ensaios de temáticas variadas, tendo como tema principal o homem, seus problemas, propriamente um tratado de filosofia política? Não, mas é porque aqui o humanismo, nessa troca de Deus pelo homem, nessa busca de permuta, não totalmente como eu acabei de dizer, ele passa a ter ser de fundamental importância para se pensar as questões do homem na sua relação de um com o outro, ou seja, do meu compromisso com o outro, dos direitos, assim como nos deveres dessa convivência. Então, o humanismo tem um papel fundamental e Montaigne é um dos autores que começa a nos apresentar este homem no mundo, né? Forte apelo ao individual, aqui uma preparação muito forte à visão subjetivista da modernidade, principalmente com resultados da reforma e da contra-reforma, que esse momento está sendo vivenciado, né? O protestantismo valoriza muito o individual, bem como o catolicismo, no caso aqui, é a companhia de Jesus, né? Com a ideia de alma enquanto pessoal e não multidão. Então, passa-se
essa responsabilidade muito forte para o sujeito, não é? Que isso tem consequências deveras positivas e deveras negativas também ao longo do processo da constituição do ser humano diante da... Né? É considerada uma época da imaginação, uma época de um resgate, né? O texto do Montaigne diz do poder da imaginação, é uma introdução aos temas da modernidade, ou seja, é uma parte da história, mas que se liga já com o contexto da modernidade que se avizinha, né? Ou se misturam essas temáticas que vão dar consequência na concepção de ciência, na concepção de Estado, e mais na frente a concepção as concepções dos contratualistas, por exemplo, né? Ironia e imaginação são características dessa época. Quem é ironizado? A religião, o platonismo, o aristotelismo, a sociedade. É um momento em que, né, como eu falei lá em cima, está se buscando essa reafirmação de uma antropologia, do homem como eixo central. Por isso que acontecem muitos textos com essas características, né? Uma outra questão, o autor importante daqui é o Dante, né? Quem não conhece a Divina Comédia é uma obra interessante, porque ela também vem nesse espírito da sátira, né? No caso, Epicuro, ao Papa, e isso é muito presente nesse instante em que parece se secularizar, né? A questão da filosofia. Utopia e realismo, a expansão pela Europa do espírito da reforma e da contra-reforma. Aí vem dois pensadores que eu estava falando, o Erasmo de Roterdã, com o elogio da loucura, não perdoa os clérigos, professores e também os filósofos ligados à igreja. Então, desdém de Platão, de Aristóteles, como a forma a igreja utilizou esses autores, mas é um autor que merece atenção, e às vezes a gente na academia não lê esses autores, só que eu vi que algumas questões de Enado do passado utilizaram principalmente esses dois últimos aqui para tratar exatamente dessa convivência, né, que é o sentido da política, de nós com os outros, nessa nova estrutura de pensamento que se formava. O Thomas More, por exemplo, é um autor que a gente até utilizou numa disciplina aí, a gente leu Utopia, que fala de um país imaginário, por isso que eu falei que é muito propício a estar próximo da ideia da República de Platão, mas a Utopia fala de um país imaginário como modo de organização, claro, igualitário, né, na forma com quem regeria esse país seria tanto a questão da igreja como Deus, né? O Thomas More é bispo, né? Então, mas ele propõe uma organização bem interessante aqui de igualitária, uma espécie de comunismo, entre aspas, não de comunismo como regime, mas de comunitário, né? Dessa questão dessa vivência comunitária, de divisão das coisas, de maneira que parece muito com o conceito de justiça, do qual Platão, Sócrates está debatendo com Glauco e com Adimanto, e que é contestado a partir de Trasímaco lá na República, mas liberal em questões de religião e cultura, né? Thomas More é uma obra que merece ser visitada, porque vários trechos que caem nas questões de Enem, de Enado, elas têm esse teor de repensar como o Renascimento rebusca no pensamento antigo. Eu acho que aqui esse texto é bem interessante, porque ele é uma retomada do pensamento de Platão lá da República, né? E Maquiavel é uma figura bastante emblemática e parece muito falada. A gente, no curso da gente, tem mais trabalho, mais TCCs a partir de Nicolau Maquiavel, quando se pensa em política, a partir da obra aqui, o Príncipe, né? Principalmente dessas relações sobre o poder e as estratégias de manter nele. Mas como é que se deve fazer a leitura do Príncipe? Eu acho que a gente não devia terminar o curso sem ler, para compreender, e às vezes o Maquiavel é mal compreendido, né? O mal lido, no sentido de que Maquiavel está muito mais retratando uma realidade de sua época. E aí eu chamo a atenção que toda vez que a gente pega um filósofo, alguém diz, eu vou estudar tal filósofo, eu gosto de questionar. Qual é a questão que você vai explorar nele, né? Primeira coisa. Segundo,
Deixa eu deixar aqui. Segundo, qual a época, né, situa essas influências? No caso, Maquiavel, é preciso ver o que estava acontecendo na Itália de então. Né? Então, retrata-se no Príncipe tudo aquilo que o Maquiavel percebeu nessa relação do príncipe com seus súditos, ou com o povo e o Estado, nessa relação. Então, tudo que ele diz ali parece ser imoral, né? Mas nada é do que um retrato de uma realidade que serve na carapuça até hoje. Né? Então, é um texto que merece atenção, mereceria uma visita a questões que tratam do príncipe, porque geralmente essas provas elas aparecem, eu percebi que elas aparecem muito em Maquiavel com o príncipe, né? O príncipe, que é uma obra bastante badalada, porém é ainda pouco conhecida por nós. Então, às vezes eu digo que Maquiavel nem está virando não é tão imoral, ele apenas está discorrendo uma realidade política vivida, né? Quando ele diz assim, primeiro você dá o amargo, né, o remédio amargo, para depois vir com a bonança, porque o povo se esquece logo das coisas, nessa relação de príncipe com seus súditos, mas a realidade é essa, o povo se esquece rápido. Né? Então, é uma artimanha de você chegar ao poder, mas a capacidade de se manter no poder, que é outro terreno. Uma coisa é chegar, outra coisa é se manter. Claro que eu não estou falando aqui manter para a vida toda, né? Poder, acho que tem que se renovar, mas para você poder ser querido pelos seus súditos, ser admirado, ele apresenta nessa obra, de forma bem interessante, de maneira clara, essa relação do príncipe, e, de fato, ali dentro vão alguns conselhos para que ele possa fazer do exercício do poder também se sustentar e ser amado pelos seus. A filosofia pela arte, nesse momento do Renascimento, produziu uma arte filosófica e não uma filosofia da arte, né, no caso aqui. Destaca para o pintor Rafael de Santos, que eu até apresentei os quadros lá acima, as influências recebidas, os afrescos do Vaticano, a Escola de Atenas lá, interpretação da arte, Platão e Aristóteles no centro, a releitura clássica, que estão todos ali tão clássicos naquele ambiente, é um aspecto vivido rico do Renascimento, não os resgates só de textos, resgate de pensamento, de crítica, de ironia, como colocou, mas também fomentou muito essa arte, né? Essa arte rebuscada na questão antiga. Muitas coisas foi criada ali, nesse momento, né? Foi retratada ali, e a arte é muito importante nesse instante. Quando eu digo, porém, é subversivo, porque é uma filósofa Hipátias, né? Porque parece que, como as filósofas foram um pouco também escanteadas, lá no meio da pintura tem a filósofa que é antiga, que está lá. É uma forma do pintor, talvez, trazer para o pensamento renascentista, né, essa discussão, essa presença da mulher, né, na academia. Que figuras outras do Renascimento mereceriam destaque? Talvez, eu não sei se... não percebo que não sai muito texto deles explorados para uma questão de filosofia política, mas vale destacar aqui o Ficino, o Pico della Mirandola, o próprio Lutero, né? Pomponazzi, Campanella e Copérnico. Né? O Campanella eu citei há pouco na questão da obra que também a gente usou, chamada Cidade do Sol. Né? Thomas More, Utopia, falei, Campanella, Cidade do Sol, e Maquiavel, o Príncipe, são essas obras. Obras, digamos, basilares que podem estar nas questões. Né? Então, na hora que vocês forem explorar aí na internet, na pesquisa, porque, na verdade, o que eu me proponho aqui à tarde é fazer esse itinerário, né? Lembrando que em cada momento da história teria essas figuras, porque numa filosofia política geralmente se coloca, não, Aristóteles na Antiguidade, Maquiavel ali no Renascimento, aí vem Locke, Hobbes e Rousseau, né? Rousseau um dos mais importantes da filosofia política, e aí por aí, ou seja, desses 4 autores são de fundamental importância a gente dar uma visitada nos textos, né? Vou falar de Rousseau daqui a pouco, vamos chegar na modernidade.
Ainda no humanismo, como renascer, é bom, isso está presente na gente, né? Como renascer, como rebuscar essas questões antigas, né? Problemáticas antigas, mas agora é pensado a partir do homem, o homem como agora aquele protagonista, né? A origem, natureza, o destino do homem, isso é o quê? Isso é um exercício de uma reflexão filosófica, mas que política, né? Está no meio aí. O antigo pensava a virtude, cristão, a pessoa, né? Em busca da salvação. A partir do Renascimento, aquela ideia do sujeito que eu estava falando, né? Do pessoal, passa a ter uma coisa interessante, que é o que estava morto para se falar e renascer. Essa é a pergunta que eu estava fazendo. O que estava morto que renasceu? Temáticas do homem, né? Temáticas da existência. Agora, assim, tentando dar ao homem essa responsabilidade, é ele que vai, digamos, construir, é ele que tem que elaborar suas leis para conviver com o outro, o respeito ao outro. Não é mais somente um Deus a cuidar, mas é você que tem que cuidar. Somos nós que temos que conduzir a vida, ter essa responsabilidade. Aí vem a questão, de maneira forte aqui, a ética, né, a convivência, a responsabilidade para com o outro. Mas ainda aqui em preparação à modernidade, ainda no humanismo se pergunta qual humanismo vai vir depois com Descartes, com o próprio Spinoza, né, com Leibniz. A visão que esses camaradas vão ter de homem, ainda influenciado do pensamento antigo, ainda medieval, mas também do renascentista, que não dá para separar muito. Por isso, a gente tem que falar, né, desse humanismo, o homem, o indivíduo, essa subjetividade como ponto de partida, né? Então, alguns autores falam de diversos humanismos, né? Então, a partir daqui, se percebe que não é só falar do homem somente. E nesse homem que está a conviver, eu tenho que criar suas possibilidades de conviver com o outro. Mas vários conceitos aqui podem aparecer a partir da subjetividade, né? Os vários humanismos, além do humanismo cristão, ainda humanismo ateu, humanismo na convivência política, né? Então, tem várias possibilidades desse caminho. Então, vamos tratar da subjetividade do homem como ponto de partida. E aí, vamos para a modernidade. O Renascimento serve de ponte, ao mesmo tempo já de discussão para esse conceito, essa noção do sujeito. Podemos até dizer de maneira forte de que, com Descartes, por exemplo, nasce esse conceito de sujeito moderno, e isso vai ser muito importante para a compreensão a seguir, né? O que caracterizava a Idade Moderna? Quais os principais problemas dentro da Idade Moderna? O que estava acontecendo? Que questões propõem os filósofos nesse instante, né? Descartes é um deles, mas podemos pensar em vários outros, né? As correntes, de maneira muito forte, estão presentes aqui do empirismo e do racionalismo, né? Então, que questões estão propondo a partir dessa subjetividade, por exemplo? Se o tempo da imaginação foi o Renascimento, essa retomada da antiguidade, o filosofia moderna é o tempo da ciência. Isso vai mudar muito essa relação política entre os humanos. É o tempo da ciência. O tempo da ciência enquanto sabedoria, enquanto conhecimento, mas enquanto conhecimento, onde o homem, ao se colocar, né, num patamar de responsabilidade, esse tempo da ciência é um tempo ainda mais onde o homem se coloca nas descobertas. E aí, é claro que tem várias discussões que dão em discussões políticas, de uma reflexão da filosofia política, que o homem se sentiu, nesse momento aqui, o senhor da natureza, né? Porém, com essa possibilidade de interferir na natureza, o que hoje a gente questiona, será que ele não interferiu demais, né? Então, já dá uma discussão ética bem interessante. Eu vi que muitas questões trazem um problema assim mais antigo, e quando chega para hoje, pensar o que a gente está vivenciando na humanidade, que está vivenciando em termos de planeta, por exemplo, né? A nossa participação, a nossa condição humana
diante de algo que parece que ser finito, que é o planeta, né? Então, a ciência é um momento rico, fundamental do período moderno, onde os filósofos vão se colocar, assim como a participação de governos, descobertas de novas possibilidades e descobertas, assim, também o homem na sua busca por maturidade, né? E aí o iluminismo logo a seguir, que é um outro momento forte da nossa história, mas como um tempo da razão. Não que os outros não tenham sido tempo da razão desde a antiguidade, mas é um período que já faz a crítica, a modernidade já começa a se propor outros caminhos, outros tipos de relações, né? A descoberta da imprensa, por exemplo, estou pensando aqui na modernidade. A descoberta da imprensa é algo que não pode ser esquecido, né? Enriquece muito agora a possibilidade com Gutenberg, né, a individualidade do pensamento, não somente os copistas medievais, mas agora você passa a ter uma autonomia em produzir esses textos, fazer com que esses textos cheguem. É interessante que é um momento em que o texto pode ser traduzido, chegar a muitas pessoas que antes não tinham acesso. Então, a descoberta da imprensa é uma grande revolução para a modernidade. E, com isso, também mudam as relações entre os homens. A rota mercantil, as grandes descobertas, as grandes navegações, e aí até o Brasil está envolvido nesse processo, porque foi nesse instante que se descobriu o Brasil, que a Europa se lançou sobre a América, né? Então, é comum, e aí eu estou pensando mesmo na antiguidade, de que quando na República começa dizendo, desci ontem ao Pireu. Pireu é um porto. E aí vai ter um autor que eu não lembro mais que eu li, que diz, olha, interessante, produtos, ideias fazem a revolução. Então, enquanto se viveu de explicações, de certa forma, mítica no mundo antigo, ao ter a possibilidade de um porto, navegações, conhecer outros mundos, se desvendavam alguns mitos e a possibilidade de novos conhecimentos chegarem. Então, esse momento aqui das navegações, vão chegar produtos, né? Vão se descobrir novas terras, adentrar em novas culturas, e isso também fortalece o momento vivido pelo capitalismo, né? Que se fortalece a partir desse momento aqui na modernidade. Essa é uma reflexão que cabe dentro de uma filosofia política a partir desse instante. Subjetividade moderna, como eu falei, é a partir de quê? Do fundamento do cogito cartesiano. Aquele cogito cartesiano, eu penso, logo existo, é uma afirmação de um eu, né? Em que não é uma questão lógica, mas é uma questão de se colocar. O Descartes estava apresentando ao mundo, e há muitas interpretações interessantes, que esse tipo de pensamento se reforçou muito a ideia do eu, da subjetividade moderna. E isso tem consequências para essas novas descobertas, né? O pensar a partir de si, até muitas vezes como ser e o outro não ser, né? Nessa relação, eu estou pensando aqui na descoberta da América, e isso tem consequências políticas muito, muito, muito severas, né? Para se refletir, e aí tem grandes possibilidades de vários textos que podem ser lidos nessa perspectiva, né? Retomada da vida urbana, né? Isso muda muito a relação humana. Os escritos filosóficos e artistas renascem também os textos antigos ainda, mesmo com o Renascimento, mas continuam na modernidade, pinturas e poesia, uma filologia, né? Uma busca de compreensão desses textos antigos. A ciência, como eu falei, o método, né? Descartes vai ser um deles que vai ter no método. Claro que todo o desejo dele era de propor uma ciência nova, em que tivesse também colocado em base a crítica a Aristóteles, mas ele se coloca como um método tentando sair, né, de uma ciência, de uma filosofia que para ele precisava ser reconstruída, né, é a sua crítica, e a política que passa a ter um papel fundamental aqui na modernidade política, em sentido de aquilo que eu falava a princípio, como vivência de relação de estados, né, relação de poder, mas principalmente relação entre os humanos, né, que é o fundamental.
Bom, que questões políticas eram levantadas aqui? O absolutismo, né? E aí é preciso entender os conceitos que aí aparecem diversas questões para você tentar distinguir aí o que é o Estado civil, o Estado natural. Claro que eu estou falando aqui já dos contratualistas. E eu acho que é um dos aspectos da filosofia política mais forte que deixam belas consequências para o que a gente vive hoje, né? Até hoje, na nossa sociedade, seja no liberalismo, seja na relação de outros sistemas ou de outros conceitos, né? Vimos que, nesse período também, autores que configuraram, ou seja, filósofos que eu estou falando do Montesquieu, que ajudaram a configurar o que a gente tem hoje na estrutura de poder, especialmente no Brasil, né? Essa divisão do poder de executivo, judiciário e legislativo é uma configuração que vem dessa época, né? E aí, no absolutismo, esses autores que eu vou apresentar aqui, eles defendem o soberano como aquele capaz de ser a peça mais importante no regime do Estado e, ao mesmo tempo, em que conduz ao povo a viver de maneira bem, né, nesse Estado. Daí, o Estado natural, e isso é bom distinguir entre Locke, entre Rousseau e Hobbes, e nessas obras que apresenta aqui ao lado, Leviatã de Hobbes, né, uma obra fundamental onde aparece lá. O próprio Leviatã é um monstro, tido como um monstro marinho, figurativo, para falar desse Estado que tem que se sobrepor com o poder. E acho que a gente não pode pensar em Estado sem a força, sem o poder, né? Essas duas coisas estão aliadas na configuração do Estado. E aí, no Leviatã o Leviatã dá para você ir em várias, né, dá para ir em texto bíblico, dá para você resgatar essas figuras lá no livro do Jó, por exemplo, né? Aparece essa figura do Leviatã. Mas o que Hobbes quer dizer é que o homem, nesse estado natural, ele é egoísta. O homem está em estado permanente de disputa com o outro. Então, como não tem quem organize, segundo o pensamento de Hobbes, esse estado natural faz com que o homem esteja em permanente pé de guerra com o outro. Ele vai chamar desse momento de o homem, cada um na sua liberdade, entre aspas, pode provocar o que ele vai chamar de guerra de todos contra todos. E o que é que ele propõe para, se o mal passar para um Estado civil, né, ele possa resolver essa questão? Com a presença do soberano, com a possibilidade de um governo, que um Estado forte, capaz de celebrar um pacto, né? E esse pacto é feito com súditos, porém, é preciso que estejam conscientes de doar-se, né, para que na celebração desse pacto o Estado possa se responsabilizar e, sim, apaziguar, né? Então, o que ele quer dizer com isso? De que, ao celebrar o pacto, né, o soberano faz com que todos os habitantes possam viver em paz e não mais de guerra de todos contra todos. Uma frase rebuscada também na Antiguidade, que diz que o homem é o lobo do outro homem. Essa frase a gente não encontra lá na obra, não, mas ela é resgatada de um pensador romano, né? De que o homem é um lobo do outro homem. É apenas para explicar o pensamento do Hobbes de que, nesse estado de natureza, o homem é uma ameaça um para o outro. Então, é esse perigo que precisa ser resolvido com uma atitude política, que é a organização a partir do soberano, né? O Hobbes o texto do Hobbes está cheio de possibilidades, de caminhos, né, buscando formatar esse governo, né, em vários passos, para que ele possa, assim, conviver. Aqui, o Rousseau, né? Já o Rousseau tem diferença entre estado natural de Rousseau e de estado civil? Tem diferença. Apesar de serem contratualistas,
apesar de propor, digamos assim, o mesmo celebração pactual, o Rousseau tem uma diferença, que é a ideia de que o homem nesse estado de natureza, ele é um homem bom. Ele é uma pessoa ainda que não se perverteu, digamos assim. Então, nesse estado que tem ausência nesse momento em que, da natureza, em que ele não tem, digamos, a presença do Estado enquanto poder. Ele vive essa liberdade, é um dos conceitos, acho, presentes e que cai bastante, é o conceito de liberdade de Jean-Jacques Rousseau, mas principalmente é uma liberdade que para ele, nessa vivência de uma certa ingenuidade, que aí a defesa de Rousseau precisa também de um contrato social, né? A obra dele é um contrato social, onde ele vai apresentar essa possibilidade do pacto, né? Só que essa liberdade que o homem tem, ele passa ou vai aliená-la. Interessante a palavra. Alienar parece algo muito negativo, mas é isso mesmo. No pensamento de Rousseau, eu alieno a minha liberdade, ou seja, essa liberdade que eu tenho, eu alieno em prol de outros. Não de um fulano, de um cicrano, mas de outros. E o soberano representa esses outros. Não é só a figura do soberano, mas o soberano representa ao todo. Aí vem um outro conceito fundamental para ser compreendido, e que esse conceito ele é caro também em Rousseau, que é o conceito de vontade geral, que é diferente do conceito o conceito de maioria. Ou seja, não é só uma maioria absoluta, como às vezes nas democracias que a gente conhece, como é que acontece? De 100 votos, se você tiver 51, você ganhou. Às vezes o outro nem vai estar gostando de conviver, mas, ou seja, está dentro do mesmo ambiente, mesmo país, mesmo estado. Essa é uma democracia simples, que Rousseau parece não concordar com ela. Ele quer que toda a alienação, ou seja, você coloque em prol dos outros, e não somente para um grupo do qual foi eleito, mesmo que tenha sido maioria. Então, a diferença é que vontade geral está dizendo, é vontade de todos. É a vontade de que todos abraçam o seu soberano, porque ele representa o Estado como corpo, e não a figura, né? Apesar de defender o absolutismo nesse sentido, o rei parece ser a figura dele, mas em Rousseau tem esse aspecto. E isso é muito importante nesse momento. E aí me deteu um pouco aqui, as obras de Rousseau, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Tem uma outra obra, O Contrato Social, né? E principalmente essas duas obras, que vai tratar de questão da propriedade privada, como é que o indivíduo pode se colocar, a questão da liberdade, a questão da convivência com o outro, né? E com o rei, o monarca. Essas ideias, claro, ainda tem o Emílio, né? Ainda tem outra obra chamada O Emílio, que é uma obra usada muito mais na filosofia como obra pedagógica, mas eu acho que, naquele sentido que eu falei logo no princípio, de você olhar a política como uma formação paideia, né? Enquanto formação, enquanto educação, porque o indivíduo que não se propõe nesse processo educativo, é difícil conviver no corpo todo do Estado, né? Enquanto pessoa, os limites, direitos, deveres, esse tipo de coisa. E o Emílio é uma espécie de ideia de uma pessoa que vai sempre naquela ideia do Rousseau do homem bom a princípio, quando criança, ou quando no estado de natureza, que a sociedade pode corrompê-lo, né? Aí também vão batizar desse momento de bom selvagem, né? Muito conhecido quando fala em bom selvagem, geralmente é sobre esse pensamento do Rousseau. Então, mesmo a obra pedagógica, ela é uma obra política, porque está nesse espírito que eu falei de paideia, que vai
formando o indivíduo para estar na polis, para estar na cidade, e aí se aplica também a hoje, para estar em convivência com os outros. Toda a questão política que, às vezes, as pessoas dizem, eu odeio política. Pô, eu não gosto quando alguém diz, eu odeio política. Você talvez odeie a forma desvirtuada da política, mas a política, ela está regendo todos os segundos da nossa vida, né? Então, aí você percebe o quanto Platão tinha razão ao falar, não, a República não é uma obra política, é uma obra paideia, é uma obra de educação, porque aqui se prepara para estar em convívio, né? Em convívio. Essas obras de Rousseau são fundamentais, especialmente do contrato social, porque elas vão dar sustentáculo, veja, um filósofo, sustentáculo à inspiração à Revolução Francesa, por exemplo, que é a Revolução Francesa? É o marco da contemporaneidade, do começo da contemporaneidade. Então, não dá para jogar esses aspectos da história fora, porque aí você tem que citar mesmo o Ponty, né? O filósofo é o homem do seu tempo. Homem e mulher do seu tempo. Então, ele tem, toda vez que a gente pega um autor desse, tem que olhar o que ele estava dizendo para aquele momento. O que estava acontecendo? Porque o filósofo é convidado não precisa ele estar dizendo assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não é para isso, mas ele pensa sobre o contexto, a conjuntura do qual está sendo vivido. Esse é o olhar e o papel fundamental, desde todo sempre, né, do filósofo na política. Tem um autor italiano, vou ver se eu consigo mostrar aqui, um autor italiano que ele morreu, acho que em 2004, né, coisa recente. E a gente usa, às vezes, alguns textos deles aqui, em filosofia política, somente a 2, essa obra aqui. Eu não sei se... Deixa eu voltar aqui no meu Nietzsche, que eu estou do outro canto. Pronto, esse aqui. Certo? Ó. Uma dessa obra, acho Norberto Bobbio. Os filósofos e a política. Os filósofos e a política. E como é interessante essa obra organizada por José Fernandes Santillan, a organização e a apresentação, uma antologia da verdade. E aí ele vai falar dessa relação do papel do filósofo, inclusive dentro da academia, né? Os intelectuais frente à questão política, nessa relação política, e o papel do filósofo que não pode se isentar, né, de se colocar. Pode olhar que todos esses filósofos que eu venho falando aqui desde a antiguidade, eles estavam olhando o mundo, o que estava acontecendo, e se colocavam, né? Se colocavam. E seu pensamento deixa esse legado muito rico para que possamos compreender o homem, sua natureza e a existência das várias possibilidades de convívio. E aí, ainda tem o Locke, né? O Locke tem 2 tratados sobre o movimento civil, uma obra também fundamental para que possamos constituir esse Estado, né? Tem um autor aqui no Brasil, é filósofo, né, conhecido da gente, chamado Renato Giannini Ribeiro, que ele trabalha o Hobbes, né? Tem outros textos de Locke também, mas trabalha o Hobbes nessa questão ao olhar a realidade vivida, na época dos contratualistas, e a realidade de concepção de Estado, olhando, por exemplo, o poder que existe nas favelas, né? Nas favelas. Ele vai chamar isso de um Estado paralelo, ilegal porque não faz parte do Estado constituído, mas que tem todas as regras, então, criado toda uma regra meio que subversiva ali dentro do ambiente, e muitas vezes na relação, e aí onde está, na relação do poder com o povo, de rei com o seu súdito, é lá onde é capaz de o pessoal obedecer muito mais àquele poder dito ilegal lá dentro da favela. Claro, é uma reflexão feita para se pensar, onde se atualiza, isso é bem interessante, o pensamento do Hobbes, do próprio Rousseau, porque Rousseau é considerado
um dos autores que até hoje está presente nas relações de poder, nas formas de governo, nos conceitos, acho que são caros dentro da filosofia, mas em Rousseau precisa se olhar também atenção, que é a questão da liberdade, a questão da relação com o governante, mas principalmente a relação de liberdade alienada, que eu falei, para poder celebrar o pacto e estar com os demais. Então, são essas questões políticas que aparecem de igualdade, liberdade, aqui já pensamento político do iluminismo, né? Que ainda continua o conceito de liberdade, de igualdade, muito presentes, que fizeram parte da Revolução Francesa e que está na bandeira, estendida na bandeira francesa, nesse desejo, nas relações. É claro que não vamos discutir que o mérito de que Rousseau inspirou a Revolução Francesa, uma revolução burguesa, a gente sabe, então o terceiro Estado continuou na sua dificuldade, né? Mas aí é uma revolução que pegou todo mundo, toda a população, mas que tem o seu caráter burguês, a gente sabe disso, né? Mas é ela que marca esse novo tempo de pensar esses conceitos de igualdade, liberdade, e que vem se debatendo até hoje, né? Aqui já aparece a crítica ao absolutismo e ao poder divino, né? Porque se o rei era uma bênção ou uma proteção do divino, uma extensão do divino, aí nesse momento passa, dentro dos filósofos, fazer uma tentativa, né, de crítica e de separação desses poderes, né? Ainda tem resquício, você veja, mesmo sendo essa divisão histórica, não ficou lá no medieval, ao se pensar a junção do poder temporal e o poder divino, né? Então, aqui a separação dos poderes, aí, então, além dos contratualistas, que respingam muito forte aqui ainda, você tem, até porque Rousseau é um autor que passeia entre a modernidade e a contemporaneidade, né? E Montesquieu e Tocqueville, né? São esses autores que a gente, ou geralmente, quando se trata de, por exemplo, da divisão do poder constituída como a gente tem hoje, no caso do Brasil, outros lugares têm outras formas, né? No outro lugar tem primeiro-ministro, aqui não, aqui é essa forma, judiciário, legislativo e executivo, da forma que é, mas principalmente com essa interdependência dos poderes, né? Nessa Constituição. E os filósofos contribuíram para isso. O Montesquieu, o Tocqueville, o Montesquieu tem um papel fundamental e é dele que geralmente caem os textos do Enade, né? Que defendia a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei. Criticavam o conhecimento sob o controle da Igreja Católica, é claro, embora não fosse contra a crença em Deus. Defendiam um novo sistema econômico em troca do criticado mercantilismo, né? Dentro daquele que eu falei lá atrás, do regime capitalista que começava a se colocar, né, como um regime principal. Eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Então, nascem aqui com esses pensadores, principalmente do iluminismo, né? É tanto que o iluminismo é um momento de esclarecimento, de autonomia, sei lá, de maioridade. É nesse sentido, talvez não seja nesse sentido que Kant coloque a questão do esclarecimento, mas é retomado por muitos autores como um momento em que essa maturidade, essa maioridade, passa a ser um momento também desse esclarecimento e por isso fazer crítica a todo esse regime proposto nas partes anteriores da história, especialmente na modernidade, né? Bom, vamos aqui para a contemporaneidade, né? O que aconteceu? Qual é o pano de fundo da modernidade? Qual é o pano de fundo da modernidade? A contemporaneidade tem algumas características, ainda sobrepõe de maneira presente a razão, a política no sentido de, não só de teorias, mas de novas perspectivas nas visões políticas, né? As revoluções, como eu coloquei, francesa e também a industrial, isso muda muito, configura muito, assim como mudou atrás essa saída do homem mais do campo
para a urbe, para a cidade, né? O comércio tem um papel fundamental nessa evolução das ideias, e a ideia de progresso aqui, progresso enquanto positivismo, né? Uhum. Bom, grande tema da filosofia política contemporânea, que aí pega até nós hoje, né? Acho que hoje a gente tem, mais do que nunca, o momento em que nós vivemos é um momento para se pensar principalmente o risco da existência humana sobre a Terra. As guerras mundiais foi um período que aconteceu o período que se pensou, eu estou falando de Auguste Comte, que o homem chegou ao auge da sua maturidade, descobertas, ciência avançada, um estágio de realmente de autonomia. Aconteceram nesse século 2 grandes guerras, Hiroshima e Nagasaki, Guerra Fria, né? A corrida armamentista que nós vivemos, isso tão no ouvido da gente nos anos 80, 90, muito forte, o aumento das desigualdades sociais e aí a degradação do meio ambiente. Então, veja que questões como essa, gente, eu percebo que não tem como não aparecer. É uma forma de você, filósofo, ser um homem do seu tempo, ser uma mulher do seu tempo. Essa capacidade de pensar tudo isso que acontece da Revolução Francesa para cá, o que está acontecendo agora de guerras, quer dizer, as guerras mundiais aqui, eu estou falando das duas grandes guerras, mas nós estamos vivendo um outro momento de guerra muito forte em vários locais, né? Que algumas potências interferem umas nas outras, e isso faz com que aumente o sofrimento humano. E aí, o que o filósofo tem a dizer? O que o filósofo da política, que pensa a polis, que pensa a cidade, né? Que pensa o convívio? A nossa existência está em jogo. Então, duas grandes guerras, bombas, Guerra Fria, a corrida armamentista, que é uma política muito forte mundial, né? Inclusive, a gente percebe o quanto os países mostram o seu grande aparato, até os dentes, como estão armados, porque também a ideia de Estado é a ideia de força, né? É a ideia de força. O Foucault vai dizer que exatamente isso, é força. E o poder não é mais só do Estado, está em todos nós, está entranhado de forma capilar na nossa existência. E o aumento da desigualdade. Podia ter resolvido o problema da humanidade, nem os regimes, nem os sistemas conseguiram resolver, e aumentou ainda mais a fome, a desigualdade. Então, eis um problema, um primeiro problema. Mas o problema que eu vejo maior, o problema político maior, é essa degradação do meio ambiente. Isso aqui, nos anos 80, se fazia uma discussão de maneira muito romântica, mas hoje não é mais. Hoje não é mais uma discussão romântica, é uma discussão política séria, em que ou a gente muda o curso das coisas ou a gente vai acabar com o planeta, né? Alguns autores estão dizendo que tem que retornar à prática dos ancestrais. Falando aqui dos índios que viveram aqui na América, dos povos das tribos de algum outro lugar, onde tinha uma relação com o ambiente, com o meio ambiente, de muito respeito. Essa relação, veja que aqui dá uma discussão ética, né, política e de vivência. Porque antigamente a gente dizia, não, eu não importa não, eu acabo aqui e de repente a natureza se refaz. E parece que chegamos numa encruzilhada e que a natureza não se refaz mais tanto assim, né? Olha a Amazônia seca, olha o calor danado, né? Veja como é que está o planeta invadindo as cidades em março. Então, a mudança sobre o nosso comportamento. Então, há alguns autores aí que estão propondo um retorno às práticas nessa relação com o ambiente, assim como faziam as tribos antigas, né? Essa capacidade de não mais... mas no sistema bruto da gente
Ricardo, a gente ter por ter e explorar. Eu peço que visitem na internet, tem animadozinho, uns 9 minutos de exposição de um vídeo, né, que fala sobre esse desgaste da obra-prima de alguns países que, por vezes, já acabaram com o seu, e por isso precisa invadir outros, precisa estar em busca de outros elementos da natureza, né? E aí tem a história das coisas, é um videozinho, História das Coisas, que vai falando exatamente dessa degradação da gente desenfreada. A gente chega um momento em que o próximo a ser degradado será o homem, obviamente. Será a questão do humano, né? Então, é por isso que há uma sensibilidade nessa busca de pensar o homem, como sempre foi a filosofia política, preocupada nesse homem que queria participar da polis, esse homem que queria conviver com o soberano num pacto. Então, ou seja, é o nosso jogo de vida que está aí. Bom, filósofo da política contemporânea, quem poderia ler, ou que a gente percebe que na verdade, cai, né, nessas questões? O Auguste Comte, com a questão do progresso, o positivismo, fundamental para compreender. Karl Marx, concepção materialista da história, mas também aquela ideologia alemã, cai geralmente texto da ideologia alemã, e como tem as teses sobre Feuerbach, geralmente cai alguma tese daquelas, da questão. Nietzsche, a vida política não é um filósofo da política, mas você pode tratar da questão da ética, transvaloração dos valores, né? Humanismo, a questão da linguagem, que eu acho que é outro elemento forte, desde toda a filosofia, que é a questão da linguagem. A linguagem, enquanto eu estou pensando aqui, enquanto possibilidade do discurso, né? Que já na antiguidade se pensava em retórica e argumentação para estar participando da bolé, para estar participando politicamente. E a linguagem enquanto quem tem a linguagem, né? Aquele que o poder, inclusive, Rousseau vai colocar isso muito bem no contrato social, né? Que é um poder que não segura, que não é capaz de argumentar, não é capaz de ter, não pode se considerar um poder, porque não vai cooptar no sentido, para ele, né, positivo, os seus súditos, não vai convencê-los. Então, linguagem, discurso tem um papel fundamental filosófico também na política, né? Vontade de potência, que é um outro conceito de Nietzsche, né? Pode ser também utilizado. O Jean-Paul Sartre, não sabe das suas questões, mas não é um filósofo da política, mas foi um filósofo que toda a sua vida foi de participação política na sociedade, né? E de posições. A escola de Frankfurt, como um todo, não é bem uma área da filosofia política, mas está dentro da contemporaneidade. Eu creio que dali tem muitos filósofos, Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, são autores que vão tratar da indústria cultural, que vão tratar dessa nosso embate com os produtos oferecidos, ao mesmo tempo que a gente que vai se pensar como esse ser humano se adapta a este novo mundo industrial, do produto, da propaganda, né? que é muito forte. A gente está assistindo as campanhas políticas no momento e às vezes a gente nem liga, deixa passar. E quando a gente deixa passar, a gente não se interessa, mas é a propaganda. A propaganda vende muito, né? Hoje, principalmente, os meios, elas fazem as campanhas, elas fazem... se percebe o quanto atinge, porque a gente hoje tem dificuldade de estar em movimentos, né? A verdade é essa. Na minha época, a gente participava das coisas. Como hoje não é, a gente fica em casa, se deita no sofá e pega o celular. Então, ele chega até nós através da janelinha. E assim se faz política hoje de maneira bem interessante, porque atinge talvez até mais gente, né? Termos de elaboração ideológica, elaboração também como Foucault diz,
possibilidade de docilização dos corpos, possibilidade de fazer-se chegar e compreender, aí depende muito da mensagem que cada um vende, né? A mensagem que aí está envolto o sentido da linguagem e o sentido do discurso proposto nesse caminho. Então, outra autora que eu percebo que cai em questões que é a Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, que dentro da filosofia pode ser também nem considerada assim, tanto para a filosofia, mas para a sociologia, assim como Max Weber, como esses outros, alguns da Escola de Frankfurt, né? Mas alguns momentos dela que ela vai tratar dessa relação de poder, vai tratar principalmente dos totalitarismos, né? Então é importante beber dessa fonte, porque Hannah sempre está nos convidando a pensar essa relação de poder, né, com e a humanidade. Aí, John Rawls, a questão de justiça e equidade, que são dois termos também caros dentro dessa relação de pensar a política, a igualdade, uma justiça com uma coisa, igualdade e equidade com outra coisa, né? A gente conhece bem esse caminho.